São dezenas de pedidos de pessoas que já me solicitaram para pregar sobre Ezequiel capítulo 9. Interessante que foi só sobre Ezequiel capítulo 9 que me pediram. Não pediram sobre o capítulo 1, 2, 8, não, capítulo 9, pastor, capítulo 9. Mas não tem como pregar sobre Ezequiel capítulo 9 sem esquecer o contexto do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel foi escrito em Babilônia, pelo profeta Ezequiel, enquanto ele estava em Babilônia. Vocês entendam que Deus sempre colocou um profeta no meio do seu povo. Enquanto Ezequiel era o profeta de Deus no meio do povo de Deus que estava exilado em Babilônia, Jeremias era o profeta de Deus entre o povo de Deus que ficou em Jerusalém. E Daniel era o profeta de Deus na corte do rei de Babilônia. Então tinha um profeta na corte do rei Nabucodonosor, tinha um profeta no meio do povo em Babilônia e um profeta no meio do povo de Deus em Jerusalém. Deus não deixa o seu povo sem profeta, a não ser nos 400 anos que mediaram entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Ali nós temos um período chamado de intertestamentário, um período de 400 anos sem profeta. Por quê? Porque o povo de Deus caiu na mais profunda apostasia. E Deus enviou tantos profetas, e eles mataram tantos profetas, que provavelmente Deus pensou: eu vou deixar o povo seguir o caminho dele, para ver aonde vai dar. Quando Jesus nasceu, lá em Belém, gerado pelo Espírito Santo, como Messias, o povo de Israel estava na mais profunda apostasia. O judaísmo já não era uma religião de esperança, já não era uma religião dirigida por sacerdotes ou sumos sacerdotes que criam em Deus, porque a classe, a aristocracia, a elite dos judeus que governava a nação, os sumos sacerdotes, por exemplo, Anás, Caifás, e sempre os sumos sacerdotes, eles eram de uma classe chamada de saduceus. Sempre eram dos saduceus. Mas os saduceus não adoravam a Deus. Imaginem o povo de Deus tendo uma religião administrada por sumos sacerdotes que não creem no céu. Porque saduceu não acredita em céu. Saduceu não acredita em ressurreição. Saduceu não acredita em anjos. Ou seja, eles não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. O que eles tinham para dar para o povo se eles não tinham Deus na vida deles? Assim estava o judaísmo quando Jesus nasceu aqui nesta terra. Mas como é que o judaísmo se tornou tão corrupto, tão pagão, e tornou os sumos sacerdotes adoradores de Bafomete, o deus de Chipre? O deus de Chipre se tornou o deus adorado pelos sumos sacerdotes quando eles voltaram de Babilônia. Eles foram para a Babilônia por causa da apostasia e voltaram de Babilônia piores do que foram, porque já estavam adorando Baal, já estavam adorando Astarote, já estavam adorando Moloque, já estavam adorando Tamuz antes de irem para o exílio. Mas quando voltaram de lá, voltaram piores, porque eles trouxeram de Babilônia aquilo que hoje se chama de Cabala, Cabala judaica. Na Cabala adora-se o deus de Chipres, Bafomete. Queridos, a deportação do povo de Deus para a Babilônia foi feita em 3 fases. Na primeira fase, que foi no ano 605, essa foi a primeira fase da deportação do povo de Deus para a Babilônia, e nessa primeira deportação foi Daniel e os seus 3 companheiros.
Isso era o ano de 605 a 606 antes de Cristo. Depois teve a segunda deportação, onde foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi na segunda deportação. Depois, a maior deportação foi em 586. Então, 605, 597 foi a segunda, e a terceira foi em 586, quando o templo e a cidade foram destruídos. Por que que o templo e a cidade não foram destruídos na primeira invasão em 605, quando Daniel e os seus companheiros foram levados para a Babilônia? Porque Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de paciência, é Deus de tolerância, e continuou trabalhando com o seu povo para converter o seu povo, para que eles largassem da apostasia, da idolatria. E então veio a segunda deportação, mas o povo continuou em apostasia. Percebam que Ezequiel foi em 597, na segunda deportação, mas o templo não foi destruído. Até então não. Somente em 586 é que o templo foi destruído. E por que o templo foi destruído? Porque Deus percebeu que não adiantava. O que você vai ler agora no capítulo 8 e 9 de Ezequiel é um relato do que Deus mostrou para Ezequiel do que estava acontecendo em Jerusalém e no templo, enquanto Ezequiel estava em Babilônia. E o templo ainda não tinha sido destruído. E isso que nós vamos ler prova, mostra por que Deus permitiu que fosse destruído. Porque não tinha condição. Não tinha condição. O templo levantado para adoração ao Deus, Criador dos céus e da terra, estava sendo usado para adorar Baal, Astarote, Tamuz, Moloque. Você então pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. O capítulo 7 fala: o fim chegou. Chegou o fim. O capítulo 8 mostra por que chegou o fim. Deus foi tolerante. Deus poderia ter permitido que o templo e a cidade fossem destruídos já no primeiro cerco, na primeira deportação. Mas não, Deus é paciente. Agora, por que nós estamos pregando hoje sobre este livro de Ezequiel? Porque a história se repete. Se a história não se repetisse, não teria nenhuma razão para a gente estudar. Para quê? Se foi uma história que aconteceu, isso virou história. Tem nada a ver conosco? Não, tem muito a ver conosco, porque a história vai se repetir. Esse é o problema. E Deus está tendo paciência com o seu povo, com a sua igreja Laodiceia, morna, que está mais amiga do mundo, mais amiga de Roma, mais amiga daquilo que é tradição, do que da palavra de Deus. Por isso, diz respeito a nós hoje. E aqui no capítulo 8 de Ezequiel, fala sobre a idolatria em Jerusalém. Tira a palavra Jerusalém e coloca a idolatria na igreja. Porque se você ler a idolatria em Jerusalém, pensando em Jerusalém, não tem nada a ver conosco, não vivemos naquele tempo. Mas por que é que Deus deixou isso registrado? Porque está falando da idolatria que vai acontecer também no tempo do fim. Aí faz sentido. Capítulo 8, verso 3. Ele estendeu algo em forma de mão, Ezequiel explicando o que Deus fez com ele. Ele estendeu a mão e me pegou pelos cabelos, pelos cachos dos meus cabelos. E aqui diz: o Espírito me levantou, o Espírito Santo, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Será que ele foi em corpo? Não, ele foi em espírito, em visão. Assim como Ellen White também tinha visões,
E ela contemplava o céu, contemplava cenas do céu, mas ela estava ali. Fisicamente ela estava ali, mas a mente dela, no espírito, ela estava em visão e vendo um cenário diferente. Assim também foi com Ezequiel. Ele me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada do portão do pátio do templo, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes. O que estava lá dentro do templo? A imagem dos ciúmes. Por quê? Um templo construído para adorar o Criador dos céus e da terra, agora tem ali a imagem de Astarote, ou de Moloque, ou de Baal, ou de Tamuz. Qualquer uma dessas representações, todas elas chegam no ponto final, que é a adoração a Satanás. Não importa o nome que você vai dar, se é Astarote, Tamuz, Baal, Moloque. Queridos, assim era naquele templo. Satanás sendo adorado, a imagem que provoca ciúmes de Deus, aqui diz, porque Deus é zeloso do seu nome. Deus não divide adoração com Satanás, não existe parceria entre Deus e Satanás, não existe parceria. Os mormons acreditam que existe parceria. Os mormons acreditam que Jesus e Satanás eram dois irmãos no céu e brigaram e Satanás perdeu. Então foi aí que ele passou a ser chamado de Satanás, e os anjos que lutaram com Satanás foram expulsos com ele, mas eram irmãos. Não existe parceria, meu irmão. Nós não cremos no bem e no mal existindo juntos. O bem e o mal não são eternos. O bem é eterno, o mal não é eterno. Nem foi eterno no passado e nem será eterno no futuro, porque ele será queimado, porque o mal é Satanás. Ele será queimado e vai ser feito cinzas. E então aqui Deus mostrou para ele, para Ezequiel, o que estava acontecendo aonde? Em Jerusalém. Mas Ezequiel estava onde? Em Babilônia. Quando Ellen White foi levada para o exílio da Austrália, Ellen White foi levada para o exílio da Austrália. Ela não queria ir. Você pode ler nos livros dela, várias vezes ela dizendo: Deus não me mostrou que eu tenho que ir. Eu não quero ir. Não tem nenhuma mensagem de Deus que é para eu ir. Mas finalmente, depois de tanta resistência, ela disse: eu vou em submissão à Conferência Geral, que insiste, eu vou. Mas Deus não me mostrou que eu deveria ir. Porque eles queriam que ela fosse mesmo e por lá ficasse até a morte. E parasse de incomodar a Conferência Geral. Ou seja, ela lá na Austrália, Deus continuou dando visões para ela do que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Vocês entenderam o paralelo? Até que chegou um momento em que ela escreveu e disse: Deus está me mostrando, escreveu para o presidente da Conferência Geral, Deus está me mostrando que já não era mais para você estar sentado aí nesta cadeira. Não adiantou. De lá ela continuou o quê? Escrevendo. Assim como Ezequiel de Babilônia continuou vendo o que estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém. E aqui diz o verso 5: ele me disse, quem está falando com Ezequiel, eu creio que é Jesus: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Logicamente que é a imagem dos ciúmes, porque estavam adorando Satanás em vez de adorar a Deus. Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você verá ainda abominações maiores do que essas. Verso 9: entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, em visão ele entrou e olhou. Eis que na parede em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam, e de animais impuros, e de todos os ídolos da casa de Israel.
Deveria ter lá jacaré, deveria ter lá cobra, serpente, todos os animais que se rastejam, diz aqui, e de animais impuros, gravados nas paredes de onde? Do templo de Deus. Queridos, o problema não é o mundo. O mundo sempre foi ímpio, corrupto, podre. O problema é a igreja de Deus. Falar que o mundo é podre, falar que o mundo é corrupto, chover no molhado. Mas o que não se espera e que Deus não aceita é que o seu povo seja corrupto, que o seu povo seja pagão e adore a imagem dos ciúmes. E dentro das igrejas construídas para adorar a Deus, estejam adorando representações de Satanás. E aqui diz, verso 11: em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Ou seja, está o rei, está o povo, está o pastor, está a igreja. Assim como a água não pode subir acima da caixa d'água, porque se a água subir acima da caixa d'água, ela esparrama, se perde. O limite é a caixa d'água. Qual é o limite da igreja? Anciãos e pastores. A igreja não vai ser mais espiritual do que o ancião ou o pastor. É dali para baixo. É dali para baixo. O limite é ali. Se existe mornidão, se existe apostasia na liderança, o povo então nem se fala. O nível de apostasia que vai chegar ao povo. Por quê? Como aconteceu no tempo de Acabe e Jezabel, o rei se casou com a filha do sacerdote de Baal, e então todo o povo se corrompeu. Se corrompeu a tal ponto que Elias pensou que era só ele. Ó Senhor, só eu fiquei. Lógico que não era só ele, porque Deus tinha um remanescente, e Deus tem um remanescente, aleluia, por isso. Deus tinha e Deus tem um remanescente. Quando você pensa na igreja de Laodiceia, neste tempo do fim, você pode pensar, ah Senhor, só eu. Não, não é só você não. Lembre-se de Elias. Naquele tempo eu tinha 7.000. 7.000 dentro de uma nação, era pouco. Mas agora não é uma nação, agora é o mundo inteiro. Deus tem bem mais do que 7.000. Ele diz que tem 144.000. Calma lá. Não está tudo perdido. Dentro da igreja remanescente existe um remanescente fiel, chamado de 144.000, batizados pelo Espírito Santo. E aqui diz no verso 12, o que você está vendo, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, fazem no escuro, mas Deus estava mostrando lá em Babilônia para Ezequiel. E Ezequiel contou para o povo o que estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém. Por isso o templo foi destruído. Deus queria que o templo fosse destruído? Não. Deus queria que a cidade fosse destruída? Não. Veio o primeiro aviso, primeira deportação. Veio o segundo aviso, a segunda deportação. E o povo, em vez de melhorar, foi só piorando. E chegou neste ponto em que Deus deu esta visão para Ezequiel. Então, meu querido irmão, a história se repete. Nossa igreja, ela surgiu, uma igreja remanescente, a 7ª igreja do Apocalipse, e então ela não está vindo num crescendo de santidade. Ela está vindo num crescendo de mundanidade. E cada vez fica mais difícil as pessoas verem e sentirem a presença de Deus e do Espírito Santo nos programas, nos cultos. E aqui diz, verso 13: também me disse, você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Ora, quem era Tamuz? Filho de Semíramis, a deusa babilônica, Ishtar, deusa babilônica, chamada de Semíramis, esposa de Nimrod, que tiveram um filho chamado Tamuz,
que nasceu dia 25 de dezembro, e as mulheres chorando por Tamuz. Pastor, isso é coisa do passado. Você acha que isso é coisa do passado? Ou ainda muitos, milhares e milhares estão chorando por Tamuz, celebrando Tamuz? Se você quer celebrar 25 de dezembro, meu irmão, celebre. Faça o que você quiser. A sua consciência é você que exerce domínio sobre a sua consciência. Mas não venha me falar que 25 de dezembro é nascimento de Jesus. Porque nunca foi e nunca será. Jesus não nasceu 25 de dezembro. 25 de dezembro, segundo a tradição babilônica, e isto está no Google. É só entrar no Google e procurar. É o nascimento de Tamuz. E a árvore verde, na Bíblia, nunca foi representação de Deus, nem de Jesus. Foi representação, sim, de Astarote, de Baal, de Moloque, de Nimrod. Todos os deuses pagãos eram adorados, os sacrifícios eram feitos diante das árvores sempre verdes. Por isso Deus proibiu existir qualquer árvore perto do altar. A Bíblia diz: não quero que haja nenhuma árvore junto do altar, porque não quero que haja semelhança entre a adoração feita a mim e a adoração que eles fazem nos bosques. Por isso os homens fiéis a Deus, os reis que foram fiéis a Deus, eles eram conhecidos como homens fiéis a Deus quando eles destruíam os bosques. Será que eles eram contra a ecologia? Não, não era questão. Deus não tem prazer em mandar destruir bosques, mas como o povo usava os bosques para adorar suas divindades, então o rei de Israel, que era temente a Deus, ele destruía os bosques, queimava os bosques, onde as divindades estavam sendo adoradas. Deus não quer nenhuma semelhança entre o falso e o verdadeiro. Deus não aceita. Deus quer distinção, o que a mulher é mulher, o que é homem é homem. Deus não quer mistura. Deus não quer miscigenação. Mas o povo de Deus não quer abandonar a igreja, mas também não quer abandonar Babilônia. Ou seja, quando o povo de Deus voltou de Babilônia, depois dos 70 anos, voltaram, mas trouxeram Babilônia com eles. Por isso a religião foi uma religião apóstata durante os últimos 400 anos, apostasia. Por isso, quando Jesus nasceu, quem sabia que era o Messias? Simeão e Ana, os pastores estavam guardando o rebanho à noite, José e Maria, e os sacerdotes, e os sumos sacerdotes, e o povo. Ninguém tinha noção, porque eles estavam em plena apostasia, 400 anos sem profeta. Por quê? Porque eles se tornaram adoradores de Bafomé. Anás e Caifás, eles eram amigos de Roma, mas não amigos de Deus. Eles não criam em ressurreição, não criam no céu, não criam em anjos, mas eram os líderes religiosos da nação. Tamuz pode continuar sendo adorado na sua casa? Talvez sim. Na igreja? Talvez sim. Cada um faz aquilo que a sua consciência disser. Você está vendo isto, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Parece que Deus mostrava uma coisa ruim e feia e falava: agora se prepare porque vem pior. E mostrava aquilo e falava: agora se prepare porque eu vou mostrar algo pior. Então, aos meus queridos irmãos que sempre me pediram para pregar sobre Ezequiel capítulo 9, aqui está o contexto. Quando lá no capítulo 9 fala: passe pela cidade e marque na testa com o meu sinal aqueles que gemem, aqueles que choram por causa das abominações da minha igreja, do meu povo.
Então, meu querido irmão, não dá para pregar sobre Ezequiel capítulo 9 e esquecer o capítulo 8. Porque aqui está a razão. Quando Deus falou, mate homens, mulheres, crianças, velhos, mate todos que não tenham sinal. E você vai dizer que Deus ruim. Existe momento em que a porta da graça se fecha. Existe um momento em que a porta da graça se fecha. E as pessoas se perdem. A porta da graça não vai ficar escancarada para sempre, meu irmão. Por isso agora, o verso 16 diz assim: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, dentro do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo. Quando você adorava a Deus dentro do templo, você se inclinava em direção a oeste, porque Deus mandou construir o templo, isso já desde o tabernáculo, sempre foi assim, era no sentido de leste-oeste. Intencionalmente, as pessoas que entravam para adorar a Deus no pátio, já estavam dando costas para o leste, que é o nascer do sol. Intencionalmente. Não pense que Deus fez isso por capricho. Você, para adorar a Deus, você tem que dar costas para Astarote, para Baal, para Tamuz, para Moloque. Deus não aceita uma adoração dividida. Mas aqui estavam 25 homens de costas para o templo, de costas para o oeste. E eles estavam adorando em direção ao leste, não ao norte, para o leste. Adorando o sol. Onde nasce o sol? No leste. Até hoje as pessoas vão nas praias e adoram o sol. Adoram o sol. Ali estava o povo de Deus, os líderes, adorando o sol, virados para o leste, diz o verso 16. Então me disse, verso 17, você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a me irritar? Então Deus se irritava naquele tempo, e Deus se irrita hoje quando vê a igreja repleta de decorações que não são para Jesus. Podem chamar de Jesus, podem chamar do que quiser, mas não são para Jesus, porque são representações e comemorações do leste, do sol, do Tamuz. Agora o capítulo 9, chegamos. Agora você pode ler o capítulo 9 e o verso 3. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho. O homem vestido de linho aqui é Jesus. A expressão filho do homem aqui, no capítulo 8, se refere a Ezequiel. Ele fala filho do homem, se referindo a Ezequiel. Mas o homem vestido de linho se refere a Jesus, que tinha um estojo de escriba à cintura. E lhe disse, passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Tire a palavra Jerusalém, meu irmão, e coloque igreja, povo de Deus, hoje, do tempo do fim. Passe pelo meio do povo de Deus e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Seja na questão de música, de adoração, seja na questão de vestuário, seja na questão de alimentação, seja na questão de, enfim, o povo de Deus está se assemelhando ao mundo. Quanto mais velha a pessoa, se torna mais parecida com os pais. Então Deus espera que a igreja que nasceu em 1844, igreja de Laodiceia, com o tempo, com as décadas, vá se tornando mais semelhante a Deus.
Mas não, ela está se tornando mais semelhante ao mundo no estilo de vida. Por isso Deus diz: marque com um sinal a testa daqueles que suspiram. Você suspira pelos pecados de Laodiceia? Ou você está cometendo os pecados de Laodiceia? Porque não é chegar e criticar as pessoas, é chorar com elas, colocar a mão no ombro e chorar com os pecadores, apelar para o coração das pessoas. Não adianta eu ficar criticando, apontando o dedo. Isso não resolve nada. Nós temos que gemer diante de Deus, suplicando pela salvação dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha igreja. Nós não estamos fora dela, nunca estivemos. Essa é a minha igreja, é a nossa igreja. Eu nasci adventista e vou morrer adventista. Porque é a fé na breve volta de Jesus. E o verso 5 diz: depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem. Pessoa que não lê o contexto e só lê este verso, vai chamar Deus de quê? Vai deixar a pessoa revoltada, né? Que Deus é esse que manda passar pelo meio da cidade e matar todo mundo? Que matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos. Deus estava falando para Ezequiel o que estava acontecendo em Jerusalém, que ninguém sabia, mas Deus sabe. À noite, escondidos dentro do templo, nem o povo estava sabendo o que eles estavam fazendo lá dentro. Porque os líderes fazem as coisas e vem a maldição sobre o povo, mas o povo nem mesmo percebe o que eles estão fazendo. Mas nós recebemos as maldições também, porque quando o pai de família peca, erra, a maldição vem sobre a família. Acã não morreu sozinho, meu irmão. Morreu a família toda. Interessante que um dia eu lendo a Bíblia, eu percebi que daqueles 3 que se rebelaram contra Moisés, Datã, Abirão e Coré, né? Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão morreram foi a família toda. Mas interessante, irmãos, que Coré morreu sozinho. A família não morreu. Os descendentes, os filhos de Coré continuaram no sacerdócio e vão aparecer no decorrer das décadas. Por quê? Porque existem pessoas que não são cúmplices. A esposa, os filhos não foram cúmplices, não apoiaram o que ele fez. No caso de Datã e Abirão, a família apoiou. No caso de Acã, a família também escondeu a barra de ouro e a capa babilônica dentro da tenda, morreram todos juntos. Quando você se posiciona ao lado de Deus, Deus é misericórdia. No caso de Raabe, Jericó foi totalmente destruída, mas Raabe não, porque ela, embora tenha sido uma prostituta, uma mulher pagã, mas ela aceitou o Deus de Israel. E ela trouxe para dentro da casa dela a família inteira. E ela não se salvou sozinha, ela salvou a família toda. Quando você é bênção para muitas pessoas. E quando você é maldição também para muitas pessoas. O que é que nós somos? Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, o que nós somos? Bênção ou maldição? Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós somos pecadores, mas nós somos desta igreja e nós cremos num remanescente fiel dentro dela. Deus tem um remanescente fiel fora dela também. Dentro da igreja católica existem pessoas fiéis a Deus,
E dentro das igrejas evangélicas e protestantes também Deus tem pessoas fiéis, mas Deus tem um fiel remanescente dentro da igreja remanescente, que é a igreja de Laodiceia. E nós não precisamos ser somente de Laodiceia, nós precisamos ser do remanescente que existe dentro de Laodiceia, para recebermos o selo do Deus vivo na nossa testa. Por quê? Porque nós não somos cúmplices, nós gememos, nós choramos, nós intercedemos pela salvação das pessoas. Você não vai ver as pessoas se perdendo e não fazer nada. Você vai até elas. Você ora com elas e chora com elas. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre nós. Amém. Que todos possamos receber o selo do Deus vivo e o batismo do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Vamos orar juntos. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque até aqui o Senhor esteve conosco. Amém. Aqui estamos em busca da tua bênção, Pai. Queremos que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos purifique e que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que é a nossa igreja, para que o remanescente fiel apareça, para que o remanescente fiel seja batizado pelo Espírito Santo e o que pertence a Satanás seja expulso, seja retirado e abandonado. Que Jesus Cristo seja o maior e o principal, seja tudo na nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo, ouve as orações e os pedidos do teu povo, em nome de Jesus pedimos. E todos dizemos amém. Amém.